Vamos voltar com o Eliseu, porque está nos aguardando ali no frio que faz hoje, onde ele está nos Estados Unidos, para falar sobre o imbróglio, então, envolvendo a Groenlândia. Países europeus realizaram até uma reunião de emergência após Trump ameaçar com tarifas, e a China também já se manifestou, né, Eliseu? Já se viu, David. Falando do frio, inimaginável, viu? 4 graus Celsius na manhã desta segunda-feira aqui em Miami, no sul da Flórida. Para a gente ter um efeito de comparação, o nosso querido Luca Bassani, correspondente lá na Europa, acabou de me enviar. Em Munique, na Alemanha, 5 graus Celsius. Miami, que fica no Sunshine State, o estado do sol nos Estados Unidos, está tão frio quanto... está tão fria, melhor dizendo, quanto Munique lá na Alemanha, viu? Mas vamos para essa notícia que não tá fria não, tá quente e tá aquecendo a cada hora que passa, com os desdobramentos e também com as falas, David, das autoridades. Aliás, diversas autoridades do mundo já estão se posicionando. Donald Trump voltou a acionar o tarifaço, aquele mesmo que atingiu em cheio a economia do Brasil e de diversos países do mundo, agora contra a União Europeia. Pelo menos 8 países aliados da OTAN vão ser tarifados a partir do próximo dia 1º de fevereiro. E o motivo? A Groenlândia. Segundo Donald Trump, esses 8 países que fazem parte da União Europeia, que fazem parte da OTAN, não estariam ajudando os Estados Unidos a convencer a Groenlândia a ser anexada ao território norte-americano e, por isso, até que eles mudem de ideia, eles vão ser pressionados com tarifas que começam, como eu disse, dia 1º de fevereiro, adicionando 10% acima do valor pago atualmente para diversos produtos e podem chegar a até 25% a mais do que esses países já pagam para taxas de exportação em 1º de junho, caso uma negociação com a Groenlândia não avance. O que Donald Trump fez com isso? Em outras palavras, olha, agora eu taxo vocês em 10%. Se vocês não mudarem de ideia e não me ajudarem com a Groenlândia, em junho vem mais tarifa para cima de vocês, a gente vai subir para mais 25% até que essa situação se resolva. E aí, por conta disso, a União Europeia convocou uma reunião de emergência nesse final de semana. 27 diplomatas, representantes dos países membros se reuniram lá em Bruxelas para conversar, né, sobre esse temor aí de que as tarifas possam atingir um fluxo comercial que ultrapassa $1 trilhão por ano. Isso apenas entre os Estados Unidos e a Europa. A Groenlândia, apesar de ter apenas 57 mil habitantes, é considerada estratégica por Donald Trump por concentrar grandes reservas de terras raras, urânio, petróleo e gás, além de ocupar uma posição chave no Ártico, região cada vez mais disputada no mercado global, segundo ele, especialmente por Rússia e China. O medo de Donald Trump é que Rússia e China possam conseguir acessar os Estados Unidos através deste território. E por isso, a União Europeia já estuda até uma retaliação comercial que pode atingir em até $100 bilhões em produtos norte-americanos, caso as tarifas sejam efetivamente aplicadas. A China também se manifestou, viu? Pediu para que os Estados Unidos parem de usar o nome deles nessa retórica. David. Ou seja, não me cite, né? Eliseu Caetano, muito obrigado pelas informações ao vivo, direto dos Estados Unidos. Vamos repercutir aqui com a bancada, porque são diferentes contextos que a gente precisa interpretar em relação a esse tema. E a China se expressando também, dizendo, olha, não fale, não use a gente nesse conteúdo. Jess. Não, o problema que eu vejo muitas vezes do Donald Trump é que ele ignora que a tarifa ela é uma via de mão dupla. Exato. Ela não afeta apenas... Ela não é uma arma de guerra, ela não é um míssil que chega e bate ali no país. Não, ela afeta também quem produz no país dele, quem faz, quem vende, quem depende de um material. Então, nós vimos isso até mesmo em relação às tarifas para o nosso país. A priori, todos os produtos. Aí, de repente, mas nós vamos beber suco de laranja de onde? Aí, nessas dúvidas, se percebe o óbvio, que a tarifa ela tem uma contrapartida negativa também para o mercado do próprio país. É por isso que nós criticamos, às vezes, tarifas que determinados ministros da Fazenda com apelido correlacionado à taxa gostam de dar para outros países. Porque, de fato, afeta também o nosso produtor, afeta também o nosso comércio. Então, tem esse ponto. E eu acho que um segundo ponto dentro disso é que isso cria uma cadeia de disputa China-Estados Unidos em que a China sai como agente
extremamente liberal. Isso é muito ruim para a imagem dos Estados Unidos. O Trump é passageiro. Essa é a última chance constitucional de mandato dele. Então, depois que Trump sai, existe também a construção e buscar retomar algo que talvez já tenha sido perdido em relação ao livre comércio. Os Estados Unidos foi o grande defensor do livre comércio no mundo. Não foi a Europa, não foi a China, foram os Estados Unidos. E agora a gente vê essa modificação que, particularmente, acho que não é o mais apropriado para o país que mais lucrou com ela ao longo de toda a história. A Dinamarca tentando ali gerar uma intervenção, né, uma negociação, se expressando, dizendo, olha, o conflito é a pior das hipóteses, a gente não quer briga com vocês, só que o Donald Trump tá escalando, mano. Até porque, David, vale lembrar, a Dinamarca é parte da OTAN, o Tratado do Atlântico Norte, que é a principal aliança militar dos Estados Unidos. Tem um senador americano que até tem batido na tecla de que nos últimos conflitos dos Estados Unidos no Oriente Médio, mais dinamarqueses per capita morreram do que americanos. Então esse é o nível de apoio que a Dinamarca, historicamente, representou para os Estados Unidos. Então, esse conflito é você xingar um amigo, um aliado de todas as horas. Não faz sentido geopolítico, né? Porque também, pegando o gancho do que a Jess estava falando sobre a defesa do liberalismo global, não apenas no âmbito econômico, mas também no âmbito político, a OTAN era a aliança militar das democracias liberais. Quando você fragiliza uma aliança como essa, você acaba aumentando a desordem no mundo, aumentando a instabilidade. E um mundo que não é regido por regras, que é regido pela lei do mais forte, se torna um mundo pior, mais inseguro para todos nós. Sem dúvida alguma. Maria de Carli. Eu sinto dizer, mano, que esse mundo da lei do mais forte é o mundo que vai predominar pelo menos nessa nossa próxima década ou nessa Trump 2 que a gente tá vendo aí acontecer. De fato, a lei do cada um por si e uma desistência aí de uma governança mais multilateral baseada na cooperação econômica e política. Lembrando aqui, é interessante falar da política interna norte-americana. Muitos opositores de Donald Trump têm se referido a toda essa situação da Groenlândia como uma tentativa de abafar o caso lá de Jeffrey Epstein. Tem muitos opositores do Trump falando isso. Mas, a meu ver, isso também tem a ver muito com a postura do Trump desde que ele assumiu o governo de que, os Estados Unidos, superpotência, vamos tomar o que é nosso e deixar de ser humilhado do que aconteceu nos governos anteriores. Então, tem essas duas questões aí que a gente precisa colocar na mesa. Matheus? Olha, o Trump tem demonstrado para que veio nesse segundo governo, né? A gente vê que ele tem mexido com a geopolítica, que ele já deu uma declaração que quem o guia é a cabeça dele e tem deixado de lado essas uniões, né? Essa relação institucional com os outros países. A gente sabe que o interesse é muito maior do que a questão militar na Groenlândia, mas sim terras raras, o urânio, o petróleo e tudo aquilo que está por baixo do gelo. Trump tenta sair grande e contemplar o seu eleitorado nos Estados Unidos com esse discurso patriota, dizendo que os Estados Unidos manda no mundo. O Trump ele tem tido alguns problemas internos sérios dentro dos Estados Unidos. Eu acho que a Maria pegou um bom, que é não bom no sentido de ser benéfico. Muito triste. Mas o caso bom contexto, Epstein, né? O caso Epstein, ele teve uma divulgação bem ampla em relação a alguns documentos. Só que focaram em figuras democratas. Várias, como Bill Clinton, que também tinha uma relação de muita proximidade. Então, e não colocaram toda a documentação. Aí isso abriu uma crítica, uma crise muito grande em relação a essa situação toda, que nesse momento está gravado. Um outro é a própria questão em relação ao governo de Israel, a figura do Benjamin Netanyahu, que para quem é do Make America Great Again, que é essa ideia da América primeiro, os Estados Unidos primeiro, o que tem acontecido? Tem sido um outro país como enfoque principal, também é uma crítica que uma parte da direita conservadora nacionalista faz a ele. Eu vejo que esses dois atos, dentro disso, ele acaba dando vazão agora a uma narrativa de guerra, a uma narrativa de tomar um território e que no final do dia, isso aí de fato contribui para ele dar uma resposta para esse movimento do MAGA, que tem essa observância tanto em relação à situação do Epstein, como também a situação da crítica que se faz às questões financeiras e até mesmo a proximidade extrema
na perspectiva deles, com o governo de Israel. Então, Pegando carona aqui com o que a Jess falou, também tem uma crise interna norte-americana que você disse, chegou a mencionar, que é a questão dos preços. A qualidade de vida do norte-americano caiu muito desde a pandemia e não é um fator relacionado a Trump. São fatores conjunturais e também não tem a ver com a inflação. São questões aí de demanda, desaquecimento da economia, Emprego. do mercado de trabalho. Então, a qualidade de vida norte-americana caiu muito e isso está impactou tanto o Joe Biden e permanece impactando aí como um fantasma, impactando o governo Trump. Então, também é uma distração diante disso tudo, de uma qualidade de vida que só cai. Gera cobranças populares. Isso Teve mesmo. um episódio até numa fábrica da Ford que ele Verdade. foi xingado até de pedófilo, né? De amigo de pedófilo. E aí o Trump, em reação, deu um dedo no meio pro cara, né? Não tá fácil para o nosso laranjão favorito para muitos e detestado por outros. É, exatamente. Agora eu quero falar